Boa noite a todos, né? Vamos dar início então, conforme o horário aí, a nossa live, primeira, né, de informática. E o objetivo dessa nossa live aqui vai ser corrigir, né, o simulado e ao mesmo tempo fazer uma revisão desse primeiro assunto, que é segurança da informação, certo? Um assunto que vem caindo constantemente nas provas, independente da banca, e na FUNSER não vai ser diferente. Eu vou compartilhar a tela com vocês, a gente vai começar a falar, vocês fiquem à vontade, quem quiser interromper, dá um alô, que eu paro para vocês tirarem a dúvida, certo? Se vocês não quiserem falar, vocês podem perguntar no chat também. Eu estou com o chat aberto, certo? Aqui. E o objetivo é tirar todas as dúvidas de vocês aí. E eu vou usar aqui uma estratégia para mostrar para vocês, na minha opinião, como é que vocês deveriam estudar na hora que vocês estivessem resolvendo as questões, até para, vamos dizer assim, ajudar e facilitar a compreensão do conteúdo, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Então, vamos lá. Compartilhando aqui a tela. Vocês conseguem ver a tela aí? Informática, simulado. Tudo ok? Aí. Sim, consigo. Conseguimos. Pronto. Então, eu vou... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o chat. Eu acho que vai aparecer para mim aqui quando alguém falar alguma coisa. Por enquanto eu só estou vendo vocês, certo? Aqui as imagens de vocês. Então, se vocês quiserem falar, vocês podem pedir a palavra. Certo? Espera aí, deixa eu ver aqui. As pessoas que estão querendo entrar. Laiane. Pronto. Boa noite, Laiane. Seja bem-vinda aí. Então vamos lá. Pessoal, veja bem, as questões que a gente vai estar, vamos dizer assim, comentando com vocês aqui, vocês vão ver que eu sempre, nas questões, eu estou destacando aqui em amarelo palavras-chave, vamos dizer assim, expressões-chave da questão, e ao lado dela eu estou colocando qual é o assunto. Se vocês observarem aqui, ó, vou voltar para cá, esse aqui é o conteúdo programático do edital. Então eu dividi ele em cores para facilitar, inclusive, as aulas que eu vou estar ministrando para vocês. Então já está disponível na plataforma as aulas 1 e 2, certo? A primeira aula aí, ó, segurança da informação, que é essa partezinha aqui, ó, os itens 11 e 12. Eu destaquei para vocês aqui, em negrito, palavras-chave que representam cada um desses itens. Então, por exemplo, o item 11, a palavra-chave principal é pragas virtuais, certo? Então, o que é que acontece? Vírus, né, vamos dizer assim, worm, spyware, trojan, tudo isso a gente pode resumir como praga virtual ou como malware. Para mim é a mesma coisa, tá bom? Então a gente vai estar, vocês vão ver que boa parte das questões da FUNCERN, inclusive esse simulado, a maioria das questões foram da FUNCERN, justamente para tentar mostrar a relação entre o conteúdo que está sendo exigido e como é que eles cobram nas provas. E a parte de aplicativos de segurança, porque aí envolve a parte de antivírus, envolve a parte de firewall, certo? Então, antivírus ou anti-malware, né, que é um nome, vamos dizer assim, mais genérico, digamos assim, certo? E também a parte de firewall. São essas duas as principais ferramentas. Eventualmente, que é uma questão mais genérica sobre procedimentos de segurança. Então, basicamente, é isso aí que a gente vai estar comentando. Então, vou voltar para cá, certo? E aí, o que é que acontece? As primeiras questões que aparecem aqui, a primeira questão é sobre pragas virtuais, certo? FUNCERN, eu estou colocando aqui para vocês a banca, o ano e qual foi o concurso. Tá bom? Pessoal que está chegando agora, boa noite. Né? Sou Helene, boa noite aí, Thaisa, Ariada, estão me escutando bem? Então, quem não estiver escutando bem, manda uma mensagem aí no chat que a gente verifica.
certo? Então, sejam bem-vindos aí. Quando vocês quiserem falar, fiquem à vontade. É só habilitar o microfone e fazer a pergunta. Então, pessoal, olha só. A primeira questão, né, fala sobre técnica de fraude online. Veja bem, no material que eu disponibilizei para vocês, ok? Tá aqui, ó, o material que eu disponibilizei para vocês. A gente fala de pragas virtuais, né, ou malwares. A gente fala de golpes e ataques. De uma forma geral, a banca está considerando isso aqui tudo como praga virtual, certo? Mas assim, a praga virtual é quem de fato, vamos dizer assim, cria algum tipo de problema no computador. O golpe, certo? É uma forma que eles utilizam para colocar dentro do computador uma praga virtual dessa. E usam várias técnicas. A primeira questão fala justamente disso. Técnica ou fraude online. E a palavra-chave aqui, ó, utilizam armadilhas virtuais, certo? A resposta da questão é a letra D, o phishing. Como vocês já devem ter visto. O phishing significa aqui, ó, a gente pode colocar aqui do lado, significa isca, certo? Palavrinha aqui que representa o phishing, é a isca. Vou colocar aqui que é a resposta da questão, certo? Então, o phishing é a isca, é justamente, né, se a gente voltar aqui para o material, a gente vai ver que existem vários tipos, né, vamos dizer assim, de malwares, mas existem os golpes. O hoax, ou a engenharia social, que é a técnica de persuasão, né, que procura, né, abusar da ingenuidade das pessoas, obter acesso a informações até então sigilosas, né? A gente tem aqui o phishing, né, como eu falei para vocês, a isca. A ideia é obter dados de usuários desavisados, né, a partir justamente de links para páginas falsas, para que você, sem querer, acesse, né, um determinado link e caia, por exemplo, numa página como essa, que parece ser a página do Banco Itaú, mas na verdade, se vocês observarem aqui, a gente vê que isso aqui, né, é um endereço falso aqui, ó. É um endereço falso, certo? Ou então um e-mail onde você vai baixar aqui um programa malicioso, como vocês podem ver aqui, ó. A gente tem aqui esse arquivo ocorrência.zip, né, que parece ser algo relacionado, né, com a questão do procedimento investigatório, mas não tem nada a ver, é um malware, certo? Então, pessoal, essas coisas acontecem e tudo isso é o phishing, tá certo? Que tá por trás, é uma técnica, como eu já falei para vocês aqui, né, ou de fraude online, justamente que cria uma armadilha para o usuário acabar sendo, vamos dizer assim, caindo numa armadilha, e aquilo ali é uma espécie de isca, essa é a ideia, certo? O worm, keylogger e ransomware a gente fala já, pois não? Desculpa, tem pessoal no grupo que está tentando entrar e não está conseguindo. Pronto, Juliana, Ariadne, só tem 3 aqui, então ok já. Vamos ver aí. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui para entrar. Pessoal, ok aí? Tem uma pessoa chamada Edson. Edson já entrou aqui. Não tem nenhum... Não, Edson não entrou. Obrigado, gente. Pronto, beleza, Edson. Boa Obrigado, noite, YouTube aí, tranquilo. Começou agora. Beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, me avisem aí se alguém demorar demais aí para entrar, porque eu tô focado, eu tô com 2 telas aqui, mas às vezes a gente acaba passando batido. Vamos lá. Então, tranquila, questão 1 é questão de praga virtual, né, onde a gente inclui aqui o golpe do phishing como uma praga virtual, porque é através do phishing que outros softwares maliciosos, como o Worm, como o Keylogger, como o ransomware, acabam entrando no computador e causando cada um deles os problemas que diz respeito a como eles atuam, certo? A gente vai falar sobre eles daqui a pouco. E continuando aqui na questão 2 também, ó, da FUNCERN 2019, Jardim de Piranhas, quer dizer, você vê que tem um concurso, né, de uma prefeitura aqui do interior do Rio Grande do Norte, 2 questões sobre segurança, uma sobre praga virtual e uma sobre aplicativo de segurança. Essa prova especificamente teve 10 questões. Então vejam, a gente tem muitos assuntos,
mas ele dedicou dos 10, 2 questões para a parte de segurança. A prova de vocês também vão ter 10 questões. Segurança é um assunto, né, que cai bastante e muito provavelmente uma questão, se cair, pode ser de praga virtual ou de aplicativo de segurança, que são os 2 assuntos que dominam, né, essa parte aí de segurança da informação. No caso aqui caiu uma de cada, né? Caiu uma de cada. Então, vamos comentar agora a questão sobre aplicativo de segurança. A questão fala, né, que, né, a expressão-chave aqui, para impedir a tentativa de acesso à sua rede a partir de hosts externos, certo? Professor, o que são esses hosts externos? Pessoal, esses hosts externos aqui são servidores, certo? São servidores que ou computadores, né? Quando a gente fala em host, são computadores que têm um endereço IP, ou seja, estão na internet. Muitas vezes os hackers fazem isso a partir de computadores, inclusive de LAN houses. Então, para impedir que esses hosts externos aqui sejam acessados, né, ou acessem, desculpe, a sua rede, qual é a ferramenta de segurança que a gente precisa ter? Ele instalou o que na sua rede? E aí a resposta da questão é o firewall, certo? Então a resposta da questão aqui, letra C, firewall. Mas não pode ser antivírus não, pessoal. O antivírus, ele vai proteger o seu computador contra, vamos dizer, vírus e outros códigos maliciosos que já estão dentro do computador. O firewall, ele é uma espécie de barreira, uma parede de fogo, né, um bloqueio que vai impedir, certo, que algum host externo, algum invasor de fora consiga acessar a sua rede ou o seu computador, se você estiver usando, por exemplo, o seu computador pessoal, certo? O Windows, por exemplo, tem, né, um firewall que já vem nativamente com ele, né, que é o Windows, aliás, o próprio firewall. Tem lá no painel de controle, né, um aplicativo chamado Firewall que você deve configurar. Normalmente os antivírus ou anti-malware já englobam dentro do pacote da solução completa o Firewall, certo? Então, quando você tem um antivírus que você adquiriu, né, existem vários, a gente vai falar daqui a pouco, normalmente ele vem com o Firewall dentro dele, certo? Então, a gente vai falar mais na frente sobre antivírus. Esse bootloader que aparece aqui, pessoal, e uma dica que eu dou para vocês, sempre que vocês estiverem estudando informática, sobretudo, que se deparar com uma palavra que vocês não conhecem, então vocês podem ir lá no Google e fazer uma pesquisa sobre o conceito, certo? No caso aqui do bootloader, eu vou copiar aqui, porque tem essa definição aqui na internet. Vou copiar aqui para vocês, para deixar quem quiser anotar aí. Então, software que permite a inicialização do sistema operacional de todos os dispositivos de computadores como smartphones, inclusive o nome boot, né? Lembra isso, processo de inicialização. Loader significa carregar. Então, um software que vai permitir essa inicialização. Vou mudar aqui a cor para diferenciar, que aqui é um conceito. Beleza? Vamos para frente agora. Questão 3. A questão 3 também fala de malwares, certo? E a gente tem aqui, pessoal, o malware que tem a capacidade de se propagar na rede, certo, de computadores. Ele fala em se propagar. Se vocês observarem, uma dica também que eu dou para vocês, é que à medida que eu fui passando para vocês aqui as explicações sobre cada um desses malwares, sobre cada um desses programas maliciosos, códigos maliciosos, começando pelo vírus, né, passando pelo worm, etc., cada um deles eu destaquei aqui em negrito, né, se vocês observarem, eu destaquei aqui em negrito, eu destaquei as palavras que são importantes, que representam as principais características desses worms, né, desses programas maliciosos. Então, por exemplo, no caso do worm, ele vai, tá aqui, um programa que vai se propagar automaticamente
através das estruturas de rede. E aí você tem várias estruturas de rede, como e-mail, como web, mas assim, é uma característica importante, ele é autorreplicante, certo? O que significa que essa propagação vai ser automática, né, desde que existam estruturas de rede disponíveis para que isso aconteça. Se vocês voltarem aqui para a questão, ele fala em capacidade de se propagar na rede, certo? Que vai de encontro com uma das características do worm. Então a resposta da questão aqui é a letra B, o worm. Tá certo? Esse netmal aqui, ele não existe não. Vou até arriscar daqui, tá certo? Trojan e vírus a gente fala mais na frente, quando a gente vai falando de outras questões, mas são dois outros tipos de pragas virtuais. Tranquilo? Então vamos para frente. Agora, questão 4, mais uma vez aqui, ó, sobre pragas virtuais. E ele fala o seguinte, ó, softwares maliciosos que podem ser classificados como vírus ou worm. Marca a opção que representa a afirmação correta sobre ambos. Aí fala que o vírus coleta informações dos usuários secretamente, certo? Aí a gente vai de novo para aquele mesmo slide lá, falar das características do vírus. E a principal delas é que ele é um programa ou um arquivo hospedeiro. O que significa dizer que o arquivo ele só vai propagar o vírus se você executar ele. Tá certo, pessoal? Ele só vai propagar o vírus se você executar ele. Então, é uma característica que diferencia o vírus dos outros códigos maliciosos. Então, significa dizer que para ele se propagar, alguém tem que executar um arquivo que está infectado. Ele não vai se propagar automaticamente, por exemplo, como o caso dos worms. Certo? Então, se vocês observarem aqui, voltando para a questão, você vê que ele está dizendo que o vírus aqui, ó, certo? O vírus, ele coleta informações dos usuários secretamente. Isso está errado. Não é secretamente. Certo? O vírus precisa de intervenção do usuário para se propagar. Foi justamente a questão que eu acabei de falar. Isso está ok. É justamente aqui, ó, a letra B. O vírus pretende ser útil. Útil não, né? Benigno, muito menos. Os termos vírus e worm são sinônimos? Não. Eles são malwares e vírus e worm são espécies. Também está errado aqui que não são sinônimos. Então, a gente vê aí que a resposta é a letra B. Essa questão é também bem tranquila. De uma forma geral, a visão que eu tenho das questões da FUNCERN é que são questões tranquilas, desde que você, obviamente, saiba da diferença entre esses diversos tipos de pragas virtuais, que é um assunto que cai bastante. Então, se vocês verem no material aqui, ó, vocês vão ver que tem vírus, que tem worm, que tem cavalo de Troia, que tem backdoor, que tem spyware, são muitos, ransomware. Eu passei para vocês como sugestão uma cartilha de segurança que tem falando sobre os vários tipos, né, de programas maliciosos, né, e sempre na internet está surgindo uma coisa nova. Então a gente precisa sempre estar atento, certo? Porque não é o caso da FUNCERN, né? Tem outras bancas que estão sempre na vanguarda, procurando trazer coisas novas, certo? Mas o que eu acredito que o que tem aqui no material, baseado nas questões anteriores, inclusive recentes, elas vão ser suficientes, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Deixa eu ver se tem alguém mais para entrar por aqui, pessoal. Acho que não, tá ok aí. Então, vamos continuar. Então, voltando aqui para a questão, vamos para a próxima, questão 5, né, que fala do quê? Ó? Aplicativos de segurança. Então, ele fala aqui, ó, necessidade de fazer varreduras completas com o antivírus, certo? Então, com essas varreduras, o antivírus. O que é essa varredura? É a verificação, né? Ah, vou passar um antivírus no meu computador. Então, você vai, seleciona lá, ele vai fazer uma varredura completa. O que é que acontece? Letra A, ele verifica cada arquivo do tipo DLL. Professor, o que é esse arquivo aqui do tipo DLL? O que é isso, DLL? Pessoal, DLL é um tipo de arquivo, é uma biblioteca, né, que tem aí uma série, vamos dizer assim, de funções, de procedimentos que são usados de forma compartilhada por mais de um programa, certo? Ele também verifica arquivos do tipo DLL, certo? Mas não apenas. E ele está dizendo que são mais fáceis de serem infectados, não necessariamente. A gente não pode afirmar isso. Analisa os arquivos temporários e apaga para liberar espaço. Não, ele não faz isso. Certo? Os arquivos temporários, quem tem que apagar é o próprio usuário. Ele não faz isso.
certo? Verifica cada arquivo do computador procurando por assinaturas conhecidas de um malware. É essa aí, pessoal. Essas assinaturas é justamente o que vai caracterizar, certo, o vírus no arquivo. Como é que o antivírus ele detecta que aquele arquivo está infectado? Justamente pela assinatura que caracteriza o vírus. Lembra que ele é um arquivo hospedeiro, ele se hospeda no arquivo, então ele tem uma característica que a gente chama de assinatura, certo? E aí ele vai, das duas, uma. Ou ele vai procurar remover esse vírus, ou então, se ele não conseguir, ele vai jogar a informação para o usuário decidir o que é que vai fazer. Se vai apagar o arquivo, ou se vai jogar na quarentena, por exemplo. Certo? Remove qualquer arquivo suspeito, a fim de... Ele não é qualquer. Esse qualquer aqui matou. Beleza? Ele vai perguntar ao usuário, ele vai procurar remover o vírus. Certo? Eventualmente ele pode remover? Pode. Eventualmente ele pode remover alguns arquivos que ele acredita ser suspeito e remove. Mas tem outros que ele não. Ele pergunta ao usuário, né, para que o usuário possa decidir. Certo? A resposta mais adequada aqui, a letra C. Ok? Vamos deixar claro aqui, ó. Letra C. Pessoal, alguma dúvida aí? Tá tranquilo? Queria saber de vocês aí. Vou dar uma paradinha aqui, 5 questões. Tá tranquilo aí? Beleza? Tá todo mundo aí tá todo mundo se escondendo aí na câmera. Era bom, tão bom que eu queria ver vocês aí. Tá tranquilo aí? Beleza? Ok, então vamos continuar. A questão 6 também fala de pragas virtuais. Fala aqui que o WannaCry, né, é um ransomware. Ele já afirma isso aí. E ele diz que a característica, né, do ransomware, ó, sequestra e criptografa. Ó, isso aqui são palavras importantes. Aqui eu vou até destacar para vocês aqui, ó, em negrito. Sequestra e criptografa os arquivos, né, prometendo devolver apenas mediante pagamento e resgate. Se vocês observarem aqui, ó, quando eu falei para vocês aqui do ransomware, eu falo justamente isso. Ó. A questão do pagamento de resgate, certo? A questão dele tornar inacessível os dados de um equipamento. Isso significa sequestrar. E isso ele usa através da criptografia. E normalmente o resgate é solicitado através de Bitcoin, que é uma criptomoeda, certo? Então você vê que ele vai de encontro com o que está falando aqui. Só que ele pergunta o seguinte, é correto afirmar que o ransomware é o quê? Ou seja, ele foi ao contrário. O ransomware é uma espécie do gênero malware, não é isso? Ó? Então, ransomware, assim como o worm, assim como o spyware, assim como o keylogger, são espécies de quê? De malware, que é o gênero, a praga virtual, o código malicioso. Tranquilo? Continuando. Na questão 7 também, sobre pragas virtuais, Prefeitura de Lages, você vê que é um assunto recorrente. Então, eu vou ver depois se eu consigo elaborar para vocês um mapa mental, certo? Eu até estava pensando em fazer uma live para ensinar vocês a como criar mapas mentais. Aí eu estava pensando em a gente fazer um juntos. Eu não sei se vocês, o que é que vocês acham dessa ideia, né, da gente fazer um mapa mental. Pessoal, talvez caia aqui, né, a conexão por causa do limite do tempo, mas aí vocês entram da mesma forma, tá certo? Com as mesmas credenciais aí. Então, eu estava pensando em fazer um mapa mental, ver o que vocês acham, e se vocês gostarem, a gente fazer uma live para mostrar para vocês. Tem vários programas interessantes, mas é um assunto para um outro momento. Então ele fala aqui, ó, do software, né, cujo objetivo é registrar todas as entradas do teclado sem permissão do usuário. Então está falando de uma praga virtual. A palavra key representa teclado, né? Então, para quem não conhece, também, o inglês também ajuda. Então a resposta da questão aqui, keylogger, que é, pessoal, um tipo de spyware. Se a gente vier aqui novamente, a gente vai ver que está aqui dentro, né, os spyware, que são programas espiões que monitoram as atividades. A gente tem um keylogger, né, que captura e armazena as teclas digitadas, justamente como está sendo falado aqui na questão. Tranquilo? A questão 8 fala sobre mensagens de e-mail, ó, que não são não desejadas, que normalmente possuem propaganda indesejada, código malicioso e vírus diverso. Tecnicamente
conhecida pelo quê? Quando ele fala em mensagens de e-mails não desejadas, a gente já mata aqui com spam, certo? Então, assim, quando vocês estiverem resolvendo as questões, tentem fazer isso, tentem grifar, né, palavras ou expressões chaves, porque ajudam vocês a direcionar para a resposta correta, certo? Para quem não conhece Python, aqui eu vou colocar, isso aqui é uma linguagem, certo? O Python aqui é uma linguagem de programação, muito usada, inclusive agora, para ciência de dados, né? Nessa área de ciência de dados aí, o Python, certo, pessoal? Esses outros termos não existem. O máximo que existe aqui é uma outra que existe aqui, parecida com essa, mas não é essa aqui. Eu vou até certo? Seria aqui o flooding. Eu não sei se vocês já ouviram falar no flooding. O flooding significa que é inundação, ou seja, é uma técnica, né, que visa tirar de operação determinados servidores, certo? Então, os hackers usam a inundação de mensagens com esse objetivo, né, de comprometer, por exemplo, a rede, de comprometer um servidor, aí a gente chama de flooding, que é o termo correto aqui. Ok? Vamos para frente. Na questão 9, ele fala sobre também pragas virtuais, que faz o quê? Possibilita a abertura de uma porta ou vulnerabilidade que possam invadir o host-alvo, ou seja, o computador-alvo. Então, quando ele fala em abertura de uma porta, aqui, ó, pessoal, a gente lembra aqui, certo? E ele fala também aqui, ó, que pode entrar em um computador de forma disfarçada, que é uma outra expressão-chave aqui, ó, a palavra disfarçado, certo? E aí a gente volta aqui para o nosso texto e a gente vê aqui o conceito de cavalo de Troia. E ele fala em programa disfarçado, de cara, esconde objetivos maliciosos, certo? Entre os objetivos maliciosos, ó, abrir portas. Então tá lá no material. Ó, vocês, assim, material vocês encontram de forma vasta na internet, certo? Eu disponibilizei para vocês um material bem resumido, mas é o supra-sumo. Se vocês estudarem por isso, dominarem esse conteúdo, verem as aulas, né, onde eu também explico para vocês a teoria, fazerem os simulados, participarem dessas lives, não tenho dúvida que vocês vão fechar a prova. É o objetivo maior, certo? Que vocês fechem essa prova. Então aqui, ó, é o Trojan, a resposta dessa questão, certo? A questão 10 fala de procedimentos de segurança, certo? E pede para falar aqui, né, contém boas práticas que o usuário deve seguir, né, para não ser vítima de ataques virtuais. Então, é procedimentos de segurança, de uma forma geral. Então, tá aqui, usar senhas simples, nunca, né, pessoal? Isso aqui, deixa eu comentar aqui. Isso aqui, usar senhas simples, está errado aqui, ó. Tem que ser senhas complexas, no mínimo 8 caracteres. De preferência, essa senha, inclusive tem vários sites que já exigem que tenha pelo menos uma letra maiúscula, que tenham caracteres alfanuméricos, caracteres numéricos e símbolos misturados, e no mínimo 8 caracteres. Ok? Isso é uma senha adequada, que a gente chama de senha forte. Acessar sites de compras, prescindindo não, imprescindindo do uso da criptografia. Né? O que é a criptografia? Quem vai proporcionar que a transação ela seja realizada de forma segura, ou seja, os dados vão ser criptografados, embaralhados, né, para que as informações possam percorrer a rede que é insegura. Então a gente não pode prescindir do uso da criptografia. E que está por trás da criptografia de forma visual, quando a gente está acessando o site de compras, é o protocolo HTTPS aqui, ó, que é o protocolo que dá segurança ao HTTP, certo? Que é o protocolo padrão da web. Então está errado. A letra C é evitar acessar o webmail em computadores de terceiros, ok, né? Esses computadores de terceiros entendo aqui como, sobretudo, LAN house, certo? A gente pode, deixa eu escrever aqui que é melhor, LAN house, certo?
e caso seja realmente necessário ativar o modo de navegação anônima, certo, pessoal? Então, no modo de navegação anônima seria o correto aqui, porque aí você não... Como é o modo de navegação anônima? Eu sei que a gente, na aula, vamos dizer assim, atual, que fala sobre redes de internet, e a próxima aula, aula 3, a gente vai falar sobre aplicativos aplicativos de internet, entre os quais os navegadores, a gente vai falar de navegação anônima melhor. Mas aqui, dando uma pincelada rápida, é a navegação onde você não deixa rastros. Ou seja, tudo que você faz, ele não grava no computador, como é o caso dos cookies, dos arquivos temporários da internet, certo? Dos favoritos, do histórico, nada fica gravado. Então, isso minimiza um pouco, certo? Por isso que ele fala. Então, ativar o modo anônimo e evitar o uso de computadores de terceiros, ok? Deixar para atualizar o computador, o seu navegador web de 6 em 6 meses. Pelo contrário, você tem que atualizar sempre que tiver uma atualização disponível, até porque muitas vezes essa atualização é para correção de erros, ou bugs, né, que é o nome mais popular. Ok? Então, a letra C. Questão 11, ele deu um texto aqui, né, vírus que instala em máquinas, reinicia o sistema, bloqueia o acesso. Até agora não deu para dizer que vírus, né, que praga virtual seria essa. Mas quando ele diz, para liberar, os hackers pedem um pagamento de $300 em moeda virtual Bitcoin. Então, isso lembra a questão do pagamento de resgate, isso lembra a questão do sequestro virtual de arquivos, e são características de que praga virtual, que a gente já falou aqui, o ransomware. Ok? O ransomware, que a gente já tinha comentado. Questão 12, aplicativos de segurança. Né, fala o seguinte, para proteger o computador da ameaça de pragas virtuais. Ameaça de pragas virtuais. Então, ele já deu uma dica. E quando ele fala aqui, é preciso primeiramente atualizar. Eu me lembro que essa questão, a gente, na época, a gente chegou a preparar para o concurso da Prefeitura de Extremóis. E alguns alunos, depois da prova, vieram perguntar para mim se essa questão era passível de recurso, porque alguns marcaram como resposta dessa questão o firewall, e a resposta da questão é o antivírus. E eu disse que não. Por quê? Porque o firewall a gente não atualiza, a gente atualiza o antivírus. O firewall é uma ferramenta que é baseada em regras, então você vai criar regras que podem ser mais rígidas e mais flexíveis, para evitar a entrada, né, dos invasores, né, que usam hosts externos, como a gente comentou numa questão anterior. Certo? O antivírus não, ele precisa estar sempre atualizado, porque os vírus, as pragas virtuais estão sempre surgindo, ele precisa ter essa base de dados atualizada para poder detectar e procurar limpar os seus arquivos, né, e o seu computador dessas ameaças aí de pragas virtuais. Tá certo, pessoal? Então é a letra B aqui, antivírus. Existe essa diferença. Mas, então, professor, me diga uma coisa, eu posso ter um ou outro, Não, você precisa ter os dois. Você precisa ter o antivírus, que vai proteger o computador internamente, vamos dizer assim. Né? Seu computador está infectado. O que é que vai fazer com que seu computador, por exemplo, tenha essa praga virtual que infectou detectada? O antivírus. Ou o anti-malware, tá certo, pessoal? Que é o nome mais vamos dizer assim, usado, né, ultimamente. Anti-malware, certo? A questão hoje os antivírus são anti-malware, porque eles não vão, por exemplo, proteger o seu computador só contra vírus. Né? Ele protege seu computador contra outras pragas virtuais, contra worms, contra cavalos de Troia, contra spywares. Então a gente pode chamar de anti-malware. Mas o nome antivírus se popularizou tanto que o pessoal chama tudo de antivírus. Certo? O pessoal chama tudo de antivírus. Certo? Então, só para deixar claro aí para vocês. Beleza? E outra informação importante é a respeito de BIOS. Né? BIOS é o sistema básico de entrada e saída, tem a ver com hardware, sistema operacional. A gente vai ter uma aula a respeito disso aí. Ok? Questão 13, né, fala sobre
aplicativos de segurança, é muito parecida com essa, né? Você vê que, e, inclusive, os concursos foram em datas parecidas. Primeiro veio o de Extremóis, depois veio o de João Câmara, que é uma das prefeituras lá do Mato Grande, da região do Mato Grande, certo? E aqui ele colocou também um trecho, só que na área, a parte de aplicativos de segurança, né? Solução de segurança baseada em hardware ou software, né? Ó, que a partir de um conjunto de regras, então destaquei aqui, ó, solução de segurança baseada em um conjunto de regras que analisa o tráfego de rede, né, para determinar quais operações podem ser executadas, né? Então, como eu falei para vocês anteriormente, o firewall ele é baseado em regras, né? Conjunto de regras, instruções que você define o que pode e o que não pode. E aí você pode ter regras mais restritivas ou mais flexíveis, né? Programas que podem, vamos dizer assim, acessar um determinado recurso a partir de uma porta que você abre ou então a partir de um endereço IP, porque todos os computadores têm endereço IP, a gente vai falar sobre endereço IP melhor na próxima live da gente, quando a gente vai falando de redes e internet, mas enfim. Então essas palavras-chave aqui, né, essas expressões-chave, determinam aqui a resposta como sendo firewall. Firewall no gênero, né, porque, por exemplo, o Windows Defender, né, para quem não conhece ou possa achar que um firewall, na verdade o Windows Defender, que antes era o anti-spyware, hoje é antivírus. O antivírus do Windows é o Windows Defender. E só para... Por que eu estou falando disso? Porque quando a gente volta para cá, que ele fala de aplicativos de segurança, ele fala de um antivírus aqui da Microsoft que nem existe mais. Interessante, né? Esqueceram de atualizar essa parte aqui do conteúdo. Então o antivírus que hoje substitui esse Microsoft Security Essentials é justamente o Windows Defender que vem no próprio Windows. Tá certo? Muito bem. Questão 14. Aí, pessoal, essa aqui eu não encontrei mais questões quando eu estava preparando o simulado de segurança da informação, certo? Das provas que eu tive acesso. Mas eu acredito que tenha outras questões. Eu coloquei questões parecidas e eu achei a banca IBFC muito, muito próxima, em termos, inclusive, de dificuldade, de grau de dificuldade, né? E procurei seguir a mesma linha. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, pragas virtuais também, e ele fala assim, quanto a nomenclatura de malwares, aí ele fala, certo? E cita aqui 4 e pergunta qual delas apresenta uma sequência correta de quê? De malware. São tipos de pragas virtuais. A gente já viu que o worm está ok, o spyware está ok, o trojan está ok, mas esse fandom, alguém pode achar assim, será que é um spyware que o professor não falou? Não, pessoal, não é um spyware que eu não falei, certo? Na verdade, não existe isso aqui está falso, né? Então, na prática, a gente tem isso aqui, ó, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, certo? A resposta da questão aí ficou, então, a letra B. Tranquilo? Pessoal, tá tranquilo aí, o som tá legal, a forma de abordagem também tá legal. Tá tranquilo? Vocês têm alguma sugestão, alguma coisa a falar? Ninguém tem dúvida, ninguém fala nada. Tá quase um monólogo. Eu queria escutar um pouco vocês aí. Falem aí alguma coisa, se tá ruim, se tá bom, se tá legal, se não tá essa metodologia. Se vocês têm alguma dúvida. Eu vi que boa parte das questões do pessoal acertou a maioria das questões. Eu vou depois fazer uma espécie de uma análise estatística de vocês aí, depois que a gente tiver feito os simulados, como é que foi o grau de evolução. Mas assim, teve gente que fechou simulado e teve muita gente que ficou ali 18, 17, muita gente mesmo, né? E teve algumas pessoas que me parece que não fizeram simulado, não sei se é por falta de tempo ou não, mas assim, vamos seguir esse cronograma aí que a gente está propondo para vocês, que tenho certeza que vai dar certo. Aproveitem o tempo extra que vocês têm por estarem em casa direto. Tá todo mundo em casa direto ou não? Tá não? Tá não, Michele? Saiam o mínimo, né? Possível aí. Laiane, tudo ok aí, Laiane? Ninguém quer falar nada não? Alô? Então vamos lá, vamos seguir. Agora vamos falar agora sobre a questão 15, né, que fala aqui sobre pragas virtuais também.
do IBFC. Ele faz referência àquela cartilha que eu disponibilizei para vocês, pessoal, naquele site lá, ó, certo? Do CertBR. Hoje é o principal, vamos dizer assim, referência das bancas de uma forma geral para as questões. Então, se eles tiram as questões daí, não tem muito o que questionar, né? Se por acaso estiver nessa cartilha, que é uma referência, porque fala aqui do Centro de Estudos e Resposta ao Tratamento Dissidente do Brasil, ou seja, uma referência nacional. Certo? E lá ele fala o seguinte, ó, ele dá duas definições que tem na cartilha e pede para que você diga qual é o malware correspondente. Então, o primeiro fala de um programa que é projetado para monitorar as atividades. Se a gente vier para cá, a gente vai ver que o spyware tem essa função de monitorar as atividades. Então, já mata aqui, quando ele fala em monitorar as atividades para spyware, e aí você já matou a questão, porque só tem uma que começa com spyware. Mas a outra, quando ele fala em se propagar automaticamente pelas redes, o worm, a gente já viu isso numa questão anterior. Então ficou bem simples essa questão em função disso. Definições tiradas lá da cartilha. Questão 16, ele fala aqui a questão sobre aplicativos de segurança, sobretudo firewall aqui, né? Então, basicamente, quando ele fala em aplicativo de segurança, pessoal, ou a questão vai ser de antivírus ou anti-malware, ou a questão vai ser de firewall. Basicamente, são esses dois aplicativos que são tratados nas questões da FUNCERN e das bancas de uma forma geral. Então, essa questão aqui fala que o firewall é uma barreira de proteção, aquilo que eu já vinha falado para vocês. Aqui dá a definição, né, que ajuda a bloquear o acesso de conteúdo malicioso, né, mas sem impedir que dados que precisam transitar continuem fluindo. Então, ele não vai bloquear tudo, é tudo baseado em regra. Então, vai ter coisa que vai passar, certo? Então, a ideia é bloquear conteúdo malicioso, bloquear ataques, né? Existem ataques também que muitas vezes os hackers fazem para tentar acessar computadores, né, sem a permissão do usuário. Então, ele pergunta, o firewall é considerado o quê? Um programa de antivírus? A gente já viu que não, eu até disse para vocês que eles são distintos, mas eles se complementam. Um dispositivo de uma rede de computadores, quem sabe? Um browser criptografado, nada a ver. Browser é navegador, né? É a mesma coisa que navegador. Aqui, ó, navegador. Certo? Então, ele não é um browser, ele não é um browser, um navegador, né? Ele não é um programa antivírus, aqui também está errado. E ele não é uma ferramenta de busca. Então, por eliminação, mesmo que você não tivesse certeza, ele é um dispositivo de rede. Quando ele fala em dispositivo, professor, ele não está falando de hardware, não, porque até então eu estava imaginando que o firewall era um software. Ele pode ser as duas coisas, viu, pessoal? Ele pode ser um software, por exemplo, o próprio Windows ele tem um firewall que já vem no painel de controle, como eu já havia falado para vocês. Então, o firewall, ele é um software. Mas, por exemplo, lá no Tribunal de Contas, onde eu trabalho, a gente também tem uma infraestrutura de segurança e o firewall da gente lá é um hardware. Claro que dentro do hardware, para ele poder funcionar adequadamente, existe o quê? O software. Mas é um equipamento à parte, né, chamado de firewall. Então, ele é um dispositivo, como ele fala aqui, de uma rede de computadores. Tranquilo? Então, só para deixar claro, ele pode ser uma coisa e pode ser o hardware que, na verdade, vai se comportar como ambos, né? Porque para o hardware funcionar, ele precisa do software. Tranquilo? Então, continuando. Nós temos aqui também, ó, a questão 17, que fala também sobre firewall, certo? A gente precisa insistir bastante nas questões de firewall, para que vocês não errem, certo? Então, a gente procura trazer questões, inclusive de bancas diferentes, que tratam do mesmo firewall, para que vocês vejam como cai, e para não serem pegos de repente com alguma surpresa. Então, a questão ele fala o seguinte, ó. Selecionar a única alternativa que esteja tecnicamente correta a respeito do firewall. Tradução, parede de fogo. Então, ele diz aqui, ó, o firewall somente, ó, palavras fortes aqui, né, ó. Somente, aqui, ó, pode ser concebido tecnicamente como puro hardware. A gente já viu que não, acabei de explicar, certo? Somente pode ser concebido tecnicamente por puro software. Somente não, pode ser os dois. Então, restringiu aqui, ó. A gente teve a restrição aqui, ó. Certo? O firewall é somente um conceito virtual. Portanto, não é nem hardware nem software. Não, ele existe, né? É um dispositivo, como a gente já mostrou, eu já mostrei para vocês aí. Certo? E aí, pessoal, sobrou a letra D. Um firewall, ele pode ser tanto hardware, software ou ambos, como eu já falei
aqui na questão anterior, está correto. Inclusive dei exemplos. Beleza? Questão 18 fala sobre pragas virtuais agora. Ó. Diz o seguinte, ó, ao executar o arquivo, o usuário ele libera o vírus, que abre uma porta da máquina para que o autor do programa passe a controlar a máquina de modo completo ou restrito. Estamos descrevendo um vírus denominado tecnicamente de, veja, vocês entendam aqui o seguinte, ó, vírus aqui, vírus nessa questão, e às vezes acontece, certo? Está na função aqui, ó, de quê? De malware, certo, pessoal? Então, vírus aqui está na função de malware. Então, vocês podem traduzir dessa forma. Ah, mas isso não torna a questão errada? Não, não torna não. Tem várias bancas, inclusive quem é meu aluno há bastante tempo, que eu já comentei sobre isso. Então, às vezes ele considera o vírus como um gênero, porque se popularizou mais. Certo? Então, ele quer saber qual desses aí, ó, backdoor, certo? Script, Trojan e hoax, ele tem essa função de abrir uma porta para que o autor controle a máquina. Tem uma imagem, eu acho que a imagem representa mais do que as palavras, para traduzir para vocês aqui o conceito de backdoor. Se vocês observarem, ó, imagine que isso aqui, ó, que isso aqui seja o vírus, certo? E ele abriu uma porta para que, ó, os outros programas pudessem entrar através do controle de quem? Do usuário, certo? Através do controle do usuário. Beleza? Então, basicamente é isso aí. Usuário. Enfim. Voltando para cá, pessoal. A gente tem, então, como resposta o backdoor. Certo? Professor, o Trojan você já falou lá, o hoax você comentou que é a questão da persuasão, né, um golpe. E esse script, o que é que seria? Pessoal, o script a gente pode traduzir como sendo um arquivo, certo? Um arquivo que possui um código que é executado quando você chama o arquivo. Quando você chama o script, certo? O script, o arquivo, certo? Então, essa é a, vamos dizer assim, definição de script. Talvez você já tenha ouvido falar, eu vou dar exemplos aqui de linguagens de script. Exemplos. Aí a gente tem JavaScript. JavaScript é um exemplo de uma linguagem. VBScript, que é usada, por exemplo, no Office, né, para criar as macros, os módulos, etc. Tá bom? Então, conceito aí de script. Continuando, nós temos aqui a questão 19. A questão 19 diz o seguinte, ó. Quanto à segurança da informação, analisa as afirmativas e assinala a alternativa correta. Então, cada uma das alternativas, pessoal, fala sobre um tipo de praga virtual. Então, o spyware, mais conhecido como antivírus, já matou a questão aqui, né? Então, ele fala aqui, ó, não é antivírus, né? O spyware não é antivírus, matou aqui, a questão é falsa. Certo? Nesse estilo de questão, a gente já matou aqui, ó, a letra A, porque fala que a 1 é verdadeira, já matou a letra C, que fala que a 1 aqui é verdadeira, e matou a letra D, que diz que a 1 é verdadeira. Então, pessoal, só com uma alternativa a gente matou a questão. Certo? Mas está aqui, ó, o Trojan, certo? É um programa disfarçado, a palavra disfarçado aqui, ó, está correto, verdadeiro. E malware são programas, né, que vão se infiltrar no computador de forma ilícita para causar o quê? Danos, ou seja, o gênero verdadeiro. Portanto, a resposta aí, letra B. Certo? E, por fim, aqui a questão 20, também da IBFC, fala sobre antivírus e diz o seguinte, ó, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Então, ele diz assim, ó, um computador com novos softwares antivírus nunca mais, esse nunca mais aqui matou, né? Esse nunca mais precisa ser atualizado. Aí matou a questão. Tá errado, falso.
Então a 1 está falsa, certo? A gente já eliminou aqui a letra A, certo? O segundo diz, ó, com os atuais sistemas operacionais não existe necessidade de se instalar antivírus. Programas para deixar o computador mais seguro. Pessoal, eu falei que o Windows tem, mas não necessariamente todos os sistemas operacionais eles possuem antivírus. Então, essa história de não existe a necessidade, não necessariamente. É sempre importante, até porque o foco do Windows não é ser antivírus. Antivírus é um plus, é um bônus, né? Vamos dizer assim, é um bônus. Então, eu particularmente uso o Kaspersky, certo? Tenho o Kaspersky, eu comprei, adquiri a licença e uso como anti-malware. Ele tem uma série de recursos, inclusive a parte de firewall, eu uso dele também, certo? Então, esse aqui também está falso. E aí, se a gente voltar aqui para a questão, sobrou aqui a alternativa que tem 3 e 4 são verdadeiras, ou seja, o antivírus são programas de computador voltados para a eliminação de malwares, como por exemplo Cavalo de Troia. Como eu falei, antivírus no sentido de anti-malware, vocês podem considerar dessa forma. Está correto, certo? Está correto aqui, verdadeiro. E o quarto, software antivírus, é um programa de computador que detecta, evita, né? Ele detecta, evita e atua na neutralização ou remoção de programas mal intencionados, como vírus e worms. Ou seja, o antivírus aqui também no sentido de anti-malware está correto. Portanto, a letra C, a resposta da questão. Pessoal, finalizamos então aqui a nossa correção. Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida sobre algum assunto, né, vamos dizer assim, do tema que a gente está tratando aqui, que é segurança da informação, algum conceito, alguma coisa que no material não ficou muito clara, que vocês gostariam de ter a dúvida. Aproveitem um momento, né? É claro que vocês vão poder tirar dúvidas no fórum e tal, mas às vezes ao vivo a sua dúvida é a dúvida de mais alguém. Fiquem à Ah, vontade. eu tenho. Pois não. Quem é que está falando? Neide, Oi, Neide. Pois não, Neide. eu vi, professor, que esse hoax, eu não sei pronunciar, É isso ele mesmo. também é conhecido como boato. Isso. Perfeito. É isso mesmo. O hoax, eu vou voltar para cá, ó. Códigos maliciosos, a gente tem aqui o hoax, engenharia social, e a gente pode também aqui dizer que ele é o, tá certo que você falou aqui, ó, boato. É isso mesmo. Por quê? Porque qual é a ideia? A ideia é persuadir, certo? Persuadir abusando da ingenuidade ou da confiança do usuário para obter informações que podem ser utilizadas para se ter acesso não autorizado a computadores ou informações. Então, às vezes, alguém da empresa, né, que tem informações importantes, ele é demitido, né? E aí ele perde todos os acessos, por exemplo, à empresa. E de repente, usando justamente da engenharia social, do hoax, né, dessa técnica de persuasão, ele, como é esse funcionário, muitas vezes conhecem e tem amizade com alguns funcionários que continuam na empresa, muitas vezes ele consegue persuadir essas pessoas a fornecer para ele credenciais para ele conseguir entrar no sistema e obter, às vezes, informações confidenciais. Talvez isso nos interiores seja mais comum, certo? Ou, eventualmente, ele pode lançar a mão de um boato, como o próprio nome está dizendo aí, para tentar também obter algum tipo de informação, de acesso a um determinado sistema, e assim poder se beneficiar, né, por exemplo, de tais informações. Então, em linhas gerais, a ideia é essa. Ou seja, o hoax ele explora fraquezas humanas e sociais ao invés de tecnologia. Então, é mais a persuasão em si mesmo. Não sei se eu fui claro aí, mas enfim. Tranquilo? Pronto, eu tenho só mais uma. Pois não.
A colega escreveu aqui que ela queria que você explicasse mais sobre o bot, e era justamente a pergunta que eu ia fazer, porque eu queria que você fizesse um pouco mais relação entre um conceito e outro, não só conceituasse, mas fizesse a relação. Eu até postei alguma coisa no fórum, mas mais ou menos assim, o bot, ele faz com que os computadores tornem-se zumbis, um ou mais, e ele causa o DOS ou DDoS, não é isso? Essa relação que eu queria entender melhor, porque até ajuda no conceito e a entender a sequência de tudo isso. Certo. Pessoal, vocês escreveram alguma coisa no chat? Eu não estou conseguindo ver o chat aqui. Eu tenho que descobrir como é que faz para ver o chat. Então, se vocês escreveram alguma coisa no chat, por favor, façam uma pergunta oralmente, que eu não estou conseguindo ver o chat. Eu só consigo ver os participantes e a minha tela aqui de gravação. Mas com relação ao bot, vou tentar explicar, trazendo sempre o slide. Então, o bot, esse bot significa robô. A tradução, né, para o português é de robô. Ou seja, é um programa, né, que dispõe aqui, ó, de mecanismos de comunicação com o invasor. Então, a pessoa lá, o hacker, ele colocou esse tipo, né, de programa malicioso no computador sem, né, que o usuário percebesse. Com qual objetivo? O objetivo é tornar aquele computador um computador zumbi. O que é que significa isso? É um computador que o invasor, o usuário, ele pode controlar o computador remotamente, sem que o dono tenha conhecimento. Então, qual é o propósito disso aqui em termos práticos? Em termos práticos, a ideia é que esse invasor ele crie uma rede de bots, que a gente chama de botnet. Certo? Ou seja, ele consiga controlar remotamente milhares de computadores infectados, milhares de bots, milhares de computadores zumbis. Para quê, por exemplo? Para fazer um ataque. Que tipo de ataque? Você poderia dar um exemplo? Posso. Ele pode fazer esse ataque aqui de negação de serviço. Certo? O que é esse ataque de negação de serviço? Está aqui, ó. O ataque não tem o objetivo de invadir, nem de coletar informações, mas sim exaurir recursos e causar indisponibilidade do alvo. Então, vocês imaginem aí, milhares de computadores que ele está controlando remotamente, fazendo acesso, gerando flooding, que eu comentei, uma sobrecarga, uma inundação de informações, certo? E muitas vezes isso faz o quê? Essa grande quantidade de requisições, de informações que são feitas remotamente a partir de computadores zumbis. A ideia é consumir recursos necessários, né, ao seu funcionamento, impedindo as requisições legítimas. Às vezes a gente tenta acessar um determinado site, ele está sendo atacado e ele não dá a resposta, e para o usuário é como se o site estivesse fora do ar, por exemplo. Da timeout, que a gente chama, esgotou-se o tempo para ele responder, e aí aparece uma mensagem de erro na tela do usuário. Ou então, tirar mesmo de operação um determinado servidor de um serviço que possa estar disponível para o usuário. Às vezes pode ser, por exemplo, um site de compras, o que é comum, né? Pode ser, por exemplo, uma rede social, como já aconteceu, por exemplo, com o Facebook e com outros serviços. Então, em linhas gerais, é assim. Mais alguém? Hein, pessoal? Mais alguém? Alguma dúvida? Tranquilo? Então pronto, vocês essa semana já iniciaram aí provavelmente os estudos, né, da aula 2, que fala da parte de redes e internet. Se dediquem, né, sobretudo à parte de redes, que é uma parte que a FUNCERN gosta bastante, que as outras bancas não costumam cobrar muito, né, que envolve alguns conceitos. Né. A gente vai fazer um simulado aí no próximo final de semana. Eu vou colocar questões de forma bem dividida, né? Não vou focar só na parte de internet, apesar de terem questões sobre redes sociais, sobre intranet e extranet, né? Sobre computação em nuvem, mas a gente vai trabalhar a parte de protocolos, que cai bastante, né? A parte de endereço IP, né? Equipamentos de rede, tipos de rede, etc. Tá bom? Então, vamos ficar por aqui. Né? O que eu costumo sempre dizer para quem nunca foi meu aluno é o seguinte:
Informática é uma disciplina que muitas vezes as pessoas não dão atenção justamente pelo fato de usar o computador, né? Então, a pessoa usa o computador e acha que sabe tudo, ou que sabe o necessário para acertar as questões de informática. E vocês vão perceber, para quem está estudando, que não é bem assim. Você tem que transformar, através dos seus estudos, a prova em algo simples. Então, o que eu sempre digo é não subestime a disciplina de informática, porque ela pode fazer a diferença na sua aprovação. Tá bom? Boa noite a todos e estamos junto aí. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Pois não? Alguém? Obrigado. Valeu, pessoal. Grande abraço. Valeu, boa noite.